Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos fazer uma pesquisa muito interessante. Há cerca de 7 anos a gente fez uma pesquisa de como montar um laboratório de eletrônica por menos de R$540. O vídeo marcou a época, o pessoal fez muito comentário e a ideia era promover uma forma de montar um laboratório de eletrônica básico, do zero, com um instrumental e ferramental mínimo essencial para iniciar algum tipo de serviço, seja de montagem, projetos ou de reparos de equipamentos, qualquer tipo de equipamento. Obviamente, o instrumental e as ferramentas eram as mínimas essenciais. Em algumas situações, você vai precisar de algumas coisas adicionais. Por exemplo, se você vai trabalhar com reparo de celular, você vai precisar de um kit de ferramentas específicas para a abertura de celular, a questão da troca de tela, você talvez precise de um separador de tela e uma série de outros instrumentos característicos para aquela função. Mas se você vai trabalhar com eletrônica geral, essas ferramentas mais específicas não seriam necessárias. Então, a gente vai ver aqui a forma mais simples e em conta de se montar um pequeno laboratório para iniciar os seus serviços ou o seu hobby, seja lá qual for a aplicação. Então eu fiz uma pesquisa de mercado, mais uma vez, 7 anos depois. Obviamente o mercado mudou muito, hoje a gente tem instrumentos que na época, quando existiam similares, eram caríssimos, hoje já bem mais em conta, temos acesso a um ferramental também de melhor qualidade. Então eu vou tentar incorporar alguma melhoria em relação àquele em 2017, ok? Vamos fazer algumas alterações. Por exemplo, naquela época eu coloquei que um osciloscópio seria desejável, mas não cotei ele no orçamento do laboratório, porque ficaria inviável para ter um valor interessante, um valor acessível. Hoje eu já estou cotando aqui algum tipo de osciloscópio dentro do nosso plano aqui de laboratório, porque hoje é um equipamento muito mais acessível e é interessante e até essencial em alguns tipos de teste. Ok? Então vamos lá, vamos começar do básico, quais são as ferramentas mínimas e depois os instrumentos, ok? Só para a gente recapitular um detalhe importante, na época eu falei como montar um laboratório por menos de R$540. Fazendo a conversão desse valor para valores de hoje, usando por exemplo o índice IGPM, em março de 17 até outubro de 24, esse valor equivaleria hoje a R$935. Portanto, se eu fizer um laboratório até R$935, eu estou fazendo o mesmo que eu fiz lá em 2017, que o valor aqui é o mesmo, corrigido pela inflação. Ok? O que eu vou promover agora é, com os recursos novos, de novos instrumentais, subir um pouco esse valor e fazer um laboratório por menos de R$1.200, onde a gente pode encaixar mais alguns produtos interessantes aqui para a bancada. Então vamos lá. O que a gente precisa inicialmente de cara para montar um laboratório? As ferramentas essenciais, as chaves básicas. As chaves Fender e Phillips são tradicionais, a gente precisa ter um jogo mínimo de 6 peças. Esse jogo daqui, por exemplo, eu vou fazer o cálculo aqui com os valores, tá, pessoal? Incluindo impostos, valor final mesmo. Porque tem o imposto A, imposto B. Aqui ele já tem aqui o valor de impostos, então somando os dois a gente tem um valor fechado. Qual seria o valor final, com frete ou sem frete? Vou considerar que se você comprar dois ou três desses itens aqui, acima de R$99, nesse caso aqui o frete é grátis, ok? Então vamos lá. Um kit de 6 ferramentas desse tipo aqui, com 3 chaves de fenda pequena, média e grande, e com 3 chaves Phillips pequena, média e grande. Esse conjunto é mínimo, a gente precisa ter, ele vai vir mais ou menos assim, no estojo. Aqui é um conjunto de 10 peças, é um pouco mais caro, mas você pode escolher o de 6 peças, que é esse daqui, que é o essencial. Com um bom isolamento aqui, um isolamento elétrico muito importante, e alguns desses casos têm a ponta imantada, outros não. Ok? Então, esse conjunto mínimo aqui, ele está saindo aqui no AliExpress por R$ 83,12, já com impostos de frete, tá? Considerando que você vai comprar mais algum outro item que passe de R$ 99. Então, a gente já vai colocar na conta aí R$ 83,12 para as chaves, um jogo de chaves mínimo. Se você já tem parte desses produtos, você pode apenas complementar para fechar o seu laboratório, ok?
Vou deixar os links aqui embaixo para quem tiver interesse de ir atrás desses conjuntos. Vamos lá, o próximo é um kit de ferramentas de precisão. A gente precisa desse kit. Aqui na melhor opção, eu achei aqui no Mercado Livre, melhor opção, mais em conta, esse conjunto aqui que é muito conhecido, esse copinho aqui, ele tem 31 peças e ele vai servir para abrir uma série de equipamentos mais novos que usam outros tipos de parafusos, fora aqueles Phillips e Fenda tradicionais, ou parafusos muito pequenos, você precisa usar essas chaves de precisão. Ele vai sair aqui nesse anúncio aqui do Mercado Livre a R$ 29,49 com frete. É bem em conta esse conjunto aqui. Eu gosto dele porque ele é bem completo. Olha só, ele vem com chaves de fenda, com 5 tamanhos de chaves de fenda diferentes, chave Allen com 1, 2, 3, 4, 5, 6 chaves Allen, chaves Torx, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 chaves Torx, Phillips também com 5 tamanhos, uma chave estrela, chave triângulo, chave Y, chave U e o cabo emborrachado isolado, tá? Para poder substituir os bits e você usar. Muito útil esse jogo aqui e necessário para abertura de equipamentos, ok? Próximo item, esses são itens fundamentais de ferramentas, é um alicate de corte. O alicate de corte que eu recomendo é esse daqui, com corte diagonal, serve para cortar fios e terminais. Detalhe, fios e terminais finos, tá pessoal? Não é para cortar se você tem um fio 4 mm, 6 mm, não vai cortar com esse alicate, você vai estragar ele. Você usa um alicate universal daqueles maiores, caso você tenha. Ok? Esse é para cortar fios para eletrônica, fios finos e terminais de componentes. Ok? Esse aqui está saindo já naquele pacote com frete grátis por R$ 15,52. Ok? É um modelo bem bacana. Olha, ele tem 128 mm de altura por 80 de largura, funciona muito bem e é o mais recomendado aqui para a eletrônica. Bom, fora esse alicate, que é o de corte, que eu destaquei ele aqui como muito importante, tem os outros alicates. Eu acho que vale a pena ter esse outro kit aqui, com 3 alicates complementares, né, que seriam os alicates de bico, e tem esse outro alicate de corte aqui geral, um pouco mais parrudo. Esse daqui dá para cortar uns fios de maior bitola, ok? E alicate de bico, 1 ou 2 alicates, um pequeno ou médio, são muito úteis para segurar algum componente no lugar, para retirar alguma coisa. São ferramentas também essenciais de ter esse conjunto. Então são esses 3 alicates aqui do conjunto e mais aquele de corte lá. Esse conjunto aqui de 3 alicates, ele vai sair R$ 43,21, somando aí na nossa conta. Okay? E depois, tá bom, em termos de ferramental, isso é o mínimo, isso é o básico. Se você puder ter um alicate universal, aquele tradicional, é bom ter para fazer alguma coisa mais pesada, fazer remoção de alguma porca ou alguma coisa que esteja emperrado, vale a pena ter também. Mas basicamente esses aqui resolvem a questão para a bancada eletrônica, pelo menos para uma bancada iniciante, obviamente. Estou falando de um laboratório mais básico. Bom, o próximo passo a gente já entra na questão da parte de solda. Hoje em dia você tem esses conjuntos aqui que são muito melhores do que já foram no passado. Já integram uma série de itens importantes. Em vez de a gente comprar avulsos, a gente pode ter um conjunto desse completo que pode resolver a questão de uma vez só. Repare, esse conjunto aqui que eu achei, ele tem um multímetro incorporado, mas não é esse que vai ser o nosso multímetro principal. Como eu já comentei de outra vez, uma boa bancada precisa ter 2 multímetros. Um só, muitas vezes, é insuficiente. Muitas vezes você precisa medir tensão e corrente, por exemplo, simultaneamente, ou 2 correntes, ou 2 tensões simultâneas. Então, um segundo multímetro na bancada faz muita falta. O segundo multímetro pode ser um multímetro mais simples. O ideal é que seja igual ao primeiro, mas se não for possível, como a gente está fazendo um orçamento aqui bem básico, a gente pode usar um multímetro mais simples como segundo multímetro. E esse kit aqui, ele vem a calhar, porque ele vem com um multímetro bastante razoável para ser o segundo multímetro, tá? O primeiro multímetro eu vou falar logo adiante. Esse kit resolve a questão da solda. Eu vou mostrar aqui os itens que compõem o kit. Basicamente ele vem com um ferro de solda. Esse ferro de solda é de 80 watts, porém temperatura ajustável aqui nesse mostrador digital. Com isso, é quase uma estação de solda. Você pode colocar temperaturas maiores ou menores, até o limite de dissipação de 80 watts, que é bastante razoável, atendendo a praticamente qualquer serviço em eletrônica.
com o detalhe de que ele acompanha o suporte e acompanha também pontas sobressalentes. Nesse caso aqui, ele acompanha 5 pontas sobressalentes. Tá? São 5 pontas muito fáceis de trocar, de substituir, e você pode usar as pontas conforme a necessidade. Ele vem com esse conjunto aqui, ó, 5 pontas sobressalentes, o ferro. Além disso, para a parte de solda, o sugador de solda, que é fundamental, um rolinho de solda para iniciar os seus serviços. Obviamente depois você vai ter que reforçar uma quantidade de solda, vem uma quantidade limitada aqui. Acompanha também uma pinça antistática. A pinça antistática é muito importante para remover, segurar, recolocar componentes, principalmente se você trabalhar com SMD. 2 rolinhos de fios aqui para você usar para fazer algum tipo de conexão. Um cortador de fios, que também é útil, desencapador, né, de fio. E o multímetro. O multímetro é um multímetro 2000 contagens, que é esse aqui. Como eu falei, é um multímetro mais simples. 2000 contagens que vai ajudar bastante. Repara, ele tem uma escala de 10 amperes, HFE, para medir ganho de transistor aqui. Tudo isso nesse pequeno modelo. A questão é que ele é um 2000 contagens. Isso faz com que ele seja um multímetro mais em conta, mais barato. Mas repare que ele atende muito bem como segundo multímetro. Bem interessante e barato, porque ele vem junto, dentro desse conjunto de solda, por um preço bem interessante. Olha só. A gente tem ele aqui com um preço final, calculado já com impostos, de R$ 144,36. R$ 144,36 por um kit completo. Sugador de solda, ferro de solda com controle digital, multímetro, 5 pontas adicionais, solda, fluxo de solda, ainda vem pinça, suporte para o ferro, vem também um detector de energia sem contato, essa caneta aqui NCV que eu não tinha comentado. Ela também vem no kit, além do descascador também de fios. Ok? Então o conjunto completo aí vale muito a pena por esse valor. Bom, o próximo item, aí sim, vamos partir para o multímetro principal, o coração do nosso laboratório. Eu recomendo fortemente a gente já começar a trabalhar com um 2 em 1 como esse tipo aqui. Porque, além dele ter um multímetro True RMS de muito melhor qualidade, ele vem com um osciloscópio de 10 MHz. O osciloscópio de 10 MHz vai ter aplicação em uma série de funcionalidades, uma série de reparos, uma série de necessidades que você precisa na bancada. O 10 MHz vai atender bem. Eu já fiz review desse tipo de equipamento aqui no canal. E é um equipamento, obviamente, mais simples do que qualquer osciloscópio de bancada. Não estou querendo comparar. Mas esse modelo é muito superior àqueles osciloscópios pequenininhos, baratinhos, que vendia lá no passado, de 200 kHz, até de 1 MHz. E realmente esse daqui, de 10 MHz, vai ter uma aplicação muito mais ampla. Ok? Então, esse aqui é o modelo ZT702S, achei um preço bem bacana. Repare, ele tem aqui a função osciloscópio. O osciloscópio, a tela dele é 2.8 polegadas colorida, com boa resolução. Controle muito simples de operar. É um canal, obviamente, né? Um canal. E o multímetro com boa precisão, até 1000 volts, DC 750C, 10 amperes, 100 megaohms, 100.000 microfarads, temperatura até 1000 graus, frequência até 1 MHz, 10.000 contagens, tá? Então 10.000 contagens. Aqui o osciloscópio e as funcionalidades, aqui a banda dele de 10 MHz. Inclusive com termopar para medição de temperatura. A ponta de prova dele é uma ponta de prova 1x, 10x, não é aquela ponta direto. No multímetro você tem um conector BNC nele, o que garante uma melhor qualidade e estabilidade do sinal. Ou seja, é um produto que vai atender as duas situações. Meu primeiro multímetro, o multímetro número 1 da bancada, e um osciloscópio de 10 MHz, um canal com ponta de prova específica. Tá? Então eu acho que esse daqui é mais adequado. Você querendo fazer um orçamento menor ainda, você pode comprar muito bem por um valor menor que esse aqui do 2 em 1, um bom multímetro também. Nada lhe impede, um multímetro de 10.000 contagens ou até mais, por um valor menor, mas vai ficar sem osciloscópio. Se comprar o osciloscópio por fora, vai ficar mais caro, inclusive aqueles pequenininhos. Então esse conjunto aqui, ele acaba ficando mais em conta quando você quer montar
um laboratório mais básico. Ok? E calculando aqui o preço final aqui do osciloscópio, com o multímetro ele fica com impostos e tudo mais, e frete, nesse caso aqui, esse aqui tem frete, fica 460,07. Vamos somar esse valor à nossa conta. O próximo ponto fundamental é uma fonte de bancada. Eu preciso de uma fonte de bancada, eu preciso alimentar circuitos, eu preciso, ainda mais se eu estiver fazendo projeto, eu preciso usar uma fonte para alimentar o meu projeto antes de ter uma fonte própria, antes de ligar ele numa pilha ou numa bateria. Eu preciso testar equipamentos que estão com a fonte danificada e por aí vai. Uma fonte é fundamental na bancada de eletrônica. A mais recomendável em termos de custo-benefício é uma fonte dessa pequena de 30 volts 6 amperes. 30 volts 6 amperes são 180 watts, em que você pode ajustar controle de corrente e controle de tensão. Então ela é ajustável de 0 a 30 volts e de 0 a 6 amperes. Você pode fazer a limitação de corrente. Tem proteção contra sobrecorrente e sobretensão. Ok? Então essa é uma fonte interessante. Fontes não são muito baratas, mas essa daqui, esse modelo da Wamptec 30 com 6 amperes está saindo com impostos, né? O que importa agora é o preço final, R$ 346,03. Não encontrei nada melhor aqui. Eu fiz uma comparação tentando ver preços disponíveis no mercado nacional, através de Mercado Livre e outras lojas locais, e preços importando, já considerando impostos, em sites tipo AliExpress, onde tem uma variedade muito grande de produtos, né? Então, procurando os mais em conta, isso considerando impostos, frete e tudo mais, essa daqui foi uma das melhores, e considerando também as características dela, né? Então essa daqui vai sair, como eu comentei, R$ 346,03 com impostos. Ok? O próximo item é um item que você poderia até ser opcional, mas eu acho importante ter esse item para uma série de testes. É um gerador de sinal. Um gerador de sinal, esse é o mais simples que tem. Inclusive ele vem montado, ele vem desmontado em algumas situações, e você vem com a plaquinha, os componentes todos, a caixa você monta. É até uma boa experiência para você praticar montagens para quem não tem experiência nessa área. Monta o seu gerador, o seu próprio gerador de sinais. Repare, ele é muito simples, mas ele gera de 1 Hz a 1 MHz, uma faixa bem legal, de 1 Hz a 1 MHz, cobre aí boa faixa, aí, toda a faixa de áudio e o início aí da faixa de radiofrequência. E ele gera sinais tanto triangulares, quanto senoidais, quanto quadrados. Você seleciona o tipo de sinal que você quer nos controles e ajusta a frequência e amplitude. Tá? Agora, detalhe, por ser simples e barato, ele não tem um display aqui indicando qual a amplitude que ele está, qual a frequência que ele está. Ele não tem esse display. Daí você tem lá o seu multímetro 2 em 1 com osciloscópio. Você vai botar a saída dele lá na entrada do osciloscópio e você vai poder ver a forma de onda, a frequência e a amplitude do sinal que você está gerando. Então você ajusta por ele e utiliza nos seus projetos para fazer uma injeção de sinal, para injetar uma forma senoidal, por exemplo, no amplificador e ver a distorção dele na saída usando o osciloscópio, uma série de outras funcionalidades úteis para um gerador de sinal. Esse muito em conta aqui, que é o modelo kit, vai sair ele vai sair a R$ 35,50, aqui já com todos os custos embutidos. Vamos colocar aqui também na nossa conta, ok? Bom, com isso a gente fecha basicamente os itens essenciais para a gente montar o nosso laboratório básico, nosso laboratório mínimo, para começar a trabalhar. Já é possível trabalhar com esses produtos. Além disso, eu diria o seguinte, depois de você montar isso daqui, algumas coisas você vai precisar. Por exemplo, se você não tem componente nenhum, você não tem o teu gaveteirozinho com componentes, pode ser complicado fazer reparo ou montar. Montagem você vai, obviamente, ter que comprar os componentes todos, caso você não tenha nada, né? E reparo, sempre que você encontrar um componente defeituoso, você vai ter que comprar aquele componente. Para não ter que ficar indo na loja toda hora para comprar um resistor de 10K, há algumas formas de você aumentar esse estoque de componentes. A principal que eu mais recomendo é pegar sucata de equipamento, televisores velhos, rádios velhos, tudo que tiver sido jogado no lixo aí, que não tenha mais reparo, você pode abrir, tirar a placa, desmontar e remover os componentes mais interessantes, mais importantes. Ali você vai tirar tudo. Você vai tirar LEDs, vai tirar MOSFETs, transistores, capacitores, resistores, vai tirar uma série de componentes e vai formando a sua caixinha de forma mais em conta, né? Porque você vai arrumar.
Muitas vezes nesses brechós aí, o pessoal joga fora também, mas você consegue comprar a preço de banana, fontes velhas, fontes queimadas, às vezes você tira uma série de componentes aí úteis, fontes de PC, tem muita coisa interessante, né? Optoacoplador e tudo mais. Então vale a pena catar. Caso você ainda tenha alguma sobra de orçamento, uma opção para iniciar logo de cara com a quantidade boa de componentes é conseguir um kit desses aqui, ó. Esse kit aqui, por exemplo. Esse é um kit que tem 1.900 componentes, incluindo capacitores, resistores, LEDs, transistores, jacks. Lembrando, pessoal, que agora nessa época de Black Friday, esses preços podem até ficar menores. Tem que observar se tem promoções e grandes ofertas agora nesse período, porque certamente alguns desses itens, mesmo que eu já tenha pesquisado aí os menores valores, é possível até que tenha alguma redução maior, tá? Só de resistores são 1.000 resistores de valores diversos, 180 transistores, 120 capacitores eletrolíticos, 100 diodos, 200 LEDs, 300 capacitores cerâmicos, 3 jacks aqui, isso aqui são jacks, adaptadores, 2 operacionais 358, 2 555, 2 4558 são operacionais também, um mini speaker, 2 diodos de germânio, tem até peça mais antiga aqui, 2 transistores de germânio, 12 trimpotes e 4 PCBs universal, são 1.900 componentes. Outro item interessante é esse daqui. Esse daqui é a pistola de ar quente para você trabalhar com SMD. Para fazer o chamado serviço de retrabalho, você remover um componente SMD e soldar um componente SMD é muito mais simples com a pistola de ar quente do que com qualquer outro ferro de solda. Embora seja possível fazer com ferro de solda, o serviço fica muito mais limpo se você fizer com esse tipo de equipamento. Então, não colocando ele agora no orçamento inicial, mas anotando para um upgrade no laboratório, esse aqui é um dos mais em conta que eu achei. Tá? Ele 133 mais 60 aqui de impostos, dá uns R$200 também. Uns R$200 essa pistola, ela não, você repara que ela é direto na tomada, ok? Ela vem com 3 bicos. Ele não é fundamental inicialmente, a não ser que você vai trabalhar exclusivamente com componente SMD. Aí seria essencial de cara. Mas se você vai trabalhar com eletrônica geral, que pode ter componentes SMD e componentes tradicionais, ele pode esperar um pouco, né? Pode esperar um pouco para você não ter uma despesa imediata para quem está começando do zero. Tá? A dica aqui é para quem está começando no laboratório do zero. Se você já tem um laboratório com várias coisas e está faltando esse tipo de componente aqui, esse tipo de ferramenta, você pode partir direto para ela. Aproveitar que está com um preço bastante razoável. Ok, pessoal? Então, esses são os equipamentos básicos, fundamentais para você montar. Agora, é aquela questão, você tem um local, uma bancada aí com 1,5 m, 2 metros de largura, com 60 a 70 centímetros de profundidade no mínimo, você consegue montar o seu laboratório ali. Uma boa iluminação, uma boa ventilação, porque vão ter lá a fumaça do fluxo da solda, então é interessante que o local seja ventilado, tem uma boa circulação, a iluminação importante também, para iluminar bem o ponto que você está trabalhando, e a bancada e a sua cadeira mais confortável possível. Isso é o mínimo, ok? Com isso você tem o seu primeiro laboratório de eletrônica e pode iniciar no seu hobby ou nos seus primeiros serviços aí de reparo e manutenção. Muito boa sorte, caso você esteja investindo na área, ok? Bom, é isso que eu queria mostrar aí para vocês. O preço final então ficou um pouco abaixo de R$ 1.200, como eu falei, ou seja, é um investimento não tão significativo, considerando que você está montando todo o laboratório, né? Obviamente, excetuando os itens que eu já comentei, né? Mesa, cadeira, iluminação e tudo mais, fora essa questão, basicamente o instrumental e o ferramental, e de uma forma mais econômica que a gente pode encontrar hoje, em comparação ao que a gente fez há 7 anos, em que o valor ficaria um pouco menos do que esse que eu falei, com o valor corrigido, ficou ali 900 e poucos reais, mas muito mais simples, não contendo alguns itens que eu comentei aqui, como por exemplo o multímetro osciloscópio. Ok, pessoal? Bom, se gostaram aí desse novo vídeo de avaliação de como montar o seu laboratório por um custo baixo, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.